Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero meditar no texto bíblico que se encontra no livro de João, capítulo de número 5, e a partir do versículo 5 e até o versículo de número 9, que nos diz o seguinte: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Baseado nesse texto, eu quero meditar num tema neste momento. Tema este: chegou a sua vez de ser abençoado. Glória a Deus. E nesse texto eu quero extrair aqui 2 pontos de referência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto é sobre esperando com paciência e perseverança. E o segundo ponto é quando chega a nossa vez de ser abençoado, ninguém impede. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta passagem bíblica revela a história do paralítico do tanque de Betesda. Ela nos ensina sobre a paciência, a perseverança e esperança do milagre acontecer a qualquer momento. Todos os doentes estavam na fila de espera, aguardando o mover das águas. Louvado seja o nome do Senhor. E na expectativa de chegar a sua vez de ser curado. Após um longo período de espera, chegou a vez de aquele homem ser curado, ser abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o paralítico de Betesda poderia ter desistido havia muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quando chegava a sua vez, descia outro. Louvado seja o nome do Senhor na sua frente. E ele voltava para o início da fila. Ele voltava para o fim da fila. Louvado seja o nome do Senhor, porque não conseguia alcançar. Louvado seja o nome do Senhor, o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre, ele esperava que naquele momento, quando a água era agitada, todos aqueles o primeiro que entrasse nas águas, sarava de qualquer enfermidade. E ele esperava, ansiava por esse momento. E no momento em que o anjo tocava a água, todos os doentes que estavam ali naquele lugar corriam para ser o primeiro a entrar na água. Louvado seja o nome do Senhor. E há 38 anos esse homem tentava. Nunca desistiu, louvado seja o nome do Senhor, do seu objetivo de entrar naquelas águas e ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Que o texto nos fala que por 38 anos, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem padecia daquela enfermidade. Foi muito tempo de espera e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Até que chegou a sua vez de ser curado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém mais pode roubar a sua bênção. Quando Jesus chega para te dar a vitória, quando Jesus chega na sua vida para te abençoar, ninguém rouba
Louvado seja o nome do Senhor, o que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo de número 40, versículo 1, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Louvado seja o nome do Senhor. E isso se cumpriu na vida daquele homem, daquele paralítico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto para nossa meditação, que é quando chega a nossa vez de ser abençoado, ninguém impede. Glória a Deus. Quando chegou o momento do paralítico de Betesda ser curado, ninguém conseguiu impedir a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: logo aquele homem ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para aquele homem, Jesus vê a necessidade daquele homem e olha para ele e diz: quere ser curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ele estava preso no tanque, estava preso esperando o mover das águas. Quando a gente está preso a algo ou alguma coisa, nós não conseguimos ver com os olhos carnais o Deus que pode realizar milagres em nossas vidas. Quando nós colocamos o problema na frente de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós não conseguimos alcançar aquilo que queremos para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso é que quando nós colocamos Deus na nossa frente, na nossa vida, o milagre acontece na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem tem o poder para curar, para transformar, para libertar. Louvado seja o nome do Senhor, e para salvar, porque Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Os demais doentes continuaram na fila do alpendre até que um anjo agitasse as águas. Porém, quando chegou a vez daquele homem, nem intermediário o Senhor mandou. Ele mesmo ordenou a benção. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 41, e o versículo 13, o Senhor ainda disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teu Deus, ele diz, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor mesmo disse: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Antes de chegar a sua vez, outras pessoas impediram. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem de receber a sua cura, entrando na sua frente, porém quando Deus resolve operar, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja certo, meu irmão, que quando chegar a sua vez de ser abençoado, ninguém irá impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém irá atravessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na sua frente. A bênção será completa e sem demora.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus resolve fazer um milagre nas nossas vidas, ninguém pode impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é quem está no controle, Ele é quem está no comando de todas as coisas. Fique com essa palavra, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.